Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a 9ª rodada do Brasileirão Série C. E dessa vez vamos direto para os palpites. Editor, roda a vinheta e vamos para os palpites. O Floresta foi derrotado pelo Remo na 8ª rodada. Resultado aceitável, o Remo é um dos times que está brigando lá na parte de cima da tabela. O que preocupa, na verdade, é que o time do Floresta vem de 4 derrotas seguidas. Precisam acordar imediatamente. Agora encaram o lanterna da competição, o Atlético Cearense, que ficou no empate contra o São José na 8ª rodada. Isso jogando fora de casa. O time do Atlético Cearense até foi bem no primeiro tempo do jogo e abriu o placar aos 31 da primeira etapa. No segundo tempo, vacilaram na reta final do jogo e cederam o empate. Isso quando já tinham um jogador a mais que o São José em campo, porque o Fabiano do Zequinha foi expulso por volta dos 20 minutos da segunda etapa. Bom, para esse jogo eu aposto no mandante Floresta voltando a vencer. 2-0 é o meu palpite. O Ipiranga perdeu a sua segunda partida nesse campeonato, mas não foi qualquer derrota não, hein? Um 3-0 para o Altos. O time do Altos amassou o Ipiranga na segunda etapa da partida, meteu os 3 gols no segundo tempo. O Ipiranga, que só tinha perdido lá na primeira rodada, acabou agora sendo amassado pelo Altos. Agora o time gaúcho vai ter pela frente o Figueira, que vem de 3 vitórias seguidas, está bem demais o Figueirense, e na 8ª rodada derrotaram o Ferroviário por 1-0. No primeiro tempo colocaram uma bola na trave, mas foi no segundo tempo que o time do Figueira fez o seu gol e depois disso conseguiu segurar a equipe do Ferroviário. O Wilson fez algumas boas defesas na partida. Para esse jogo eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. O Botafogo da Paraíba vem da vitória para cima do Volta Redonda. O Botafogo que emendou 4 jogos sem saber o que é perder. Tá bem demais na competição. Estão na 3ª posição nesse momento. O primeiro tempo do jogo entre o Volta e o time do Botafogo não foi de muitas boas chances, mas no segundo tempo o Belo fez o seu gol e depois disso conseguiu segurar a pressão do Volta Redonda. Agora o time do Botafogo encara o ABC, que é o vice-líder da competição e que vem da vitória para cima do Brasil de Pelotas. Fizeram a obrigação, ainda mais jogando em casa. O Brasil está lá afundado na zona de rebaixamento. É o 3º colocado contra o vice-líder. Eu aposto no vice-líder. ABC 1-0 vai ser o meu palpite. O Confiança ficou no empate no jogo contra a Aparecidense. O primeiro tempo da partida foi fraco, mas na segunda etapa o Confiança saiu na frente, porém pouco depois acabaram cedendo o empate. Seguem na zona de rebaixamento e agora vão ter pela frente o Botafogo de São Paulo, que vem do empate no jogo contra o Mirassol. Era um jogo difícil. O Botafogo começou melhor no jogo, mas quem saiu na frente foi o Mirassol. Aí, no segundo tempo, o Botafogo foi buscar a virada. O segundo do Botafogo de São Paulo saiu aos 41 minutos do segundo tempo. Quando o jogo caminhava para a vitória do Pantera, o Mirassol empatou a partida. Bom, para esse jogo não tem como não apostar no Botafogo de São Paulo. Botafogo 2-0 é o meu palpite. O Mirassol segue na liderança da competição mesmo depois do tropeço no jogo contra o time do Botafogo de São Paulo. Ficaram apenas no empate. O Mirassol saiu na frente,
mas no segundo tempo viram o Botafogo de São Paulo virar a partida. Só que quando parecia que o jogo estava perdido, o Mirassol mostrou a sua força e buscou o empate já nos acréscimos. Agora pegam o Brasil de Pelotas, que está em situação totalmente inversa à do Mirassol. Estão afundados na zona de rebaixamento e vem de 3 derrotas seguidas. Que fase do Brasil de Pelotas, que na 8ª rodada foi derrotado pelo time do ABC por 3-0, o que reduz ainda mais o ânimo do time do Brasil. Para esse jogo não tem como não apostar no Mirassol jogando em casa. Mirassol 4-1 vai ser o meu palpite. Parece que o Vitória se encontrou na competição. Segunda vitória seguida da equipe baiana. Derrotaram o Campinense na 8ª rodada, estão ali no meio da tabela e já sonhando com uma vaga no G8. O primeiro tempo do jogo entre Campinense e Vitória foi fraco, foi de poucas oportunidades, mas no segundo tempo o Vitória fez o gol e garantiu os 3 pontos. O time do Vitória agora encara o Volta Redonda, que vem de 2 derrotas seguidas. A última foi no jogo contra o Botafogo da Paraíba. O time do Volta chegou a sair na frente no primeiro tempo, mas teve o seu gol anulado. Aí na segunda etapa foi a vez do Botafogo marcar e esse gol valeu. Depois disso, o Volta tentou pressionar, ir para cima, mas não conseguiu buscar nem o empate. Nesse jogo entre Vitória e Volta, eu aposto no empate 0-0, é o meu palpite. O Manaus foi derrotado pelo Paysandu na 8ª rodada. Era um jogo difícil, ainda mais por ser fora de casa. O time do Manaus vive um momento bastante irregular na competição, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Agora vão encarar o Altos, que está lá na zona de rebaixamento, mas que vem da grande vitória na 8ª rodada no jogo contra o Ipiranga. O Altos jogou bem demais no segundo tempo dessa partida, metendo 3 gols na segunda etapa, vitória para dar moral para o time piauiense. Nessa partida eu aposto no Manaus. Manaus 2-1 vai ser o meu palpite. A Aparecidense ficou só no empate no jogo contra o time do Confiança. Acabou sendo um resultado ruim para as duas equipes. A Aparecidense foi bem no primeiro tempo, foi superior ao Confiança em grande parte da primeira etapa, mas no segundo tempo, quem saiu na frente foi o Confiança. Pouco depois, a Aparecidense conseguiu buscar o gol de empate. Agora o time da Aparecidense encara a equipe do São José, que ficou só no empate contra o Atlético Cearense. Na teoria, o São José era favorito, mas o Atlético foi superior no primeiro tempo da partida e saiu na frente. No segundo tempo, o time do São José até melhorou no jogo, só que acabaram tendo o Fabiano expulso por volta dos 20 minutos da segunda etapa. Mesmo com 1 a menos, foram buscar o empate na reta final do jogo. Bom, para esse jogo eu aposto no São José. São José 1-0 vai ser o meu palpite. O Ferroviário vem da derrota no jogo contra o Figueira. O time do Ferroviário teve poucas chances na primeira etapa. No segundo tempo, melhoraram na partida, mas quem saiu na frente foi a equipe do Figueira. Depois disso, o Ferroviário deu alguns sustos no Wilson, mas não conseguiu empatar o jogo. Agora encaram o Papão, que vem da vitória por 2-0 para cima do Manaus. Segunda vitória seguida do Papão da Curuzu. O time do Paysandu deu trabalho para o Matheus Inácio, goleiro do Manaus. Agora para esse jogo eu aposto no Paysandu mesmo, fora de casa. Paysandu 2-0 é o meu palpite. O Remo vem da vitória para cima do Floresta, vitória por 2-0. Os gols da partida saíram no segundo tempo. O primeiro aos 11 da segunda etapa, o segundo já na reta final do jogo. O Remo ocupa a 6ª posição
nesse momento e agora encaram o Campinense, que foi derrotado pelo Vitória na 8ª rodada. O Campinense que não vence desde a 2ª rodada. Só venceram nas 2 primeiras rodadas, depois disso só derrotas ou empates. Precisam voltar a vencer e estão na beiradinha da zona de rebaixamento. Para esse jogo eu aposto no Remo, jogando em casa. Remo 3-2 é o meu palpite, um jogo bem movimentado. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. É de graça, não custa nada. Valeu e fui!